Olá, você está na sintonia 87.9 da FM Cultura, você está no programa Revista em Foco com seu comunicador Erlito Freire. Estamos entrevistando Rogério Pinheiro. Rogério Pinheiro é engenheiro e também ex-vereador de Fortaleza, ex-secretário da Regional 2 e ex-superintendente do IPEM. Rogério Pinheiro, qual a sua opinião sobre a atual gestão de Fortaleza? São muitas. São muitas opiniões? São muitas. Vamos tentar sintetizar aqui. Eu tive a oportunidade, como eu falei, de ser vereador na gestão anterior. Cheguei a ser líder do bloco de oposição. Tivemos embates muito políticos, nada pessoal, muito profundos com a gestão, por discordâncias e por críticas, obviamente que quando concordávamos também aplaudíamos e aprovávamos, enfim. Bom, e aí decidimos lançar uma candidatura à sucessão do Dr. Juraci, depois de um processo bastante conhecido de todos. Em que ano aconteceu isso? Isso em 2004. 2004. E aí o partido, e todas as forças que gravitavam em torno do partido, juntamente com uma parte do PT, decidimos lançar a candidatura da companheira Luiziane Lins à Prefeitura de Fortaleza, num apoio bastante restrito no primeiro turno. Só estava o PSB e parte do PT, a outra parte não apoiou a Luiziane, apoiou outra candidatura. E aí nós tivemos aquele fenômeno que foi ganhar uma eleição que todos apostavam que era uma eleição impossível, já que a Luiziane tinha 3, 4% nas pesquisas. E aí, logo no início da gestão, já como você falou, fui compor a equipe dela na Secretaria Executiva Regional 2. Voltando um pouco ao passado, você foi convidado a ser candidato a vice-prefeito na chapa com a Luiziane Lins? Sim, fui convidado. Eu esteve na minha casa, inclusive, por mais de uma vez. Tivemos uma responsabilidade muito grande para tratar dessa questão, levamos para o partido. Eu entendi na época que não seria uma decisão pessoal, já que eu era o candidato, era o único vereador de Fortaleza. Tinha participado totalmente, eu era presidente do PSB, tinha participado da formação da chapa de vereadores, levei a discussão para a chapa e para o diretório municipal, e a decisão foi de que não seria estratégico para o partido usar meu nome, me usar para ser o candidato a vice. E foi deliberada a indicação de outro nome, na época foi o Zé Carlos Veneranda. E a minha missão foi ser candidato à reeleição a vereador, e eu, como soldado do partido, acho que na política você tem que prevalecer os interesses coletivos, não os individuais. E aí eu fui para a missão de ser candidato a vereador, fiquei na primeira suplência por poucos votos, 7 votos parece, 17 votos, não lembro bem. E aí fomos convidados para a Luiziane, já ainda no mês de dezembro, a gente foi compor a equipe de transição, fui convidado, ela dirigiu ao partido o convite para que a gente participasse do governo, e pessoalmente ela pediu que eu fosse para a Regional 2. E aí, a partir daí, nós assumimos a posição inversa. A gente jogava pedra e agora a gente passou a ser telhado, passando a agir como do executivo. Tivemos algumas surpresas, realmente a gente como vereador, a Luiziane também tinha sido vereadora comigo até 2002, quando se elegeu deputada estadual e foi para a Assembleia em 2003. E aí a gente viu o nível de dificuldade que a gente tinha para enfrentar. Primeiro, pela falta de expectativa, de perspectiva da população com relação aos seus políticos, aos seus representantes. Isso ainda hoje, e eu acho que infelizmente por algum tempo ainda vai ser um grande dificultador, um grande embaraço, um grande obstáculo para que se estabeleça uma relação entre poder público e população, como se fossem duas coisas distintas que a gente entende que não são. Mas aí encaramos o desafio, foram definidas metas, fizemos uma série de reuniões de planejamento do secretariado e foram definidas algumas prioridades, da saúde, a questão da educação, a questão dos direitos básicos, em detrimento, porque uma coisa que a gente
precisa ter muita consciência. Eu já tinha isso, porque eu sou servidor público, eu ocupei vários cargos, como eu falei, há 30 anos. O poder público não tem capacidade para resolver 100% dos problemas, então você tem que eleger prioridades. E aí essas prioridades precisam ser bem discutidas com a comunidade. Acho que faltou um pouco, começou aí, faltou um pouco de discussão de que prioridades seriam tomadas. Mas, essa é a sua primeira opinião. Isso. A sua primeira opinião sobre a atual gestão de Fortaleza. Isso. Que faltou... Foi insuficiente, faltou um diálogo mais constante, mais aberto, mais eficiente entre a gestão e a população. Eu acho que esse foi... E o orçamento participativo, ele não representa esse diálogo? Ou você fala diretamente que faltou a pessoa da prefeita, ou então mais próximo do povo? Eu acho que o orçamento foi uma iniciativa interessante, acho que ela é reversível, a população já incorporou a questão do orçamento. Acho que, por isso que eu digo que não houve diálogo suficiente. Óbvio que houve diálogo, principalmente com determinado setor da sociedade, mas eu entendo que poderia ter sido mais aberto esse diálogo, mais amplo, tá? Acho que se tratou e se avançou muito em diversos setores. Muita gente, isso é natural, critica demais a saúde de Fortaleza. Eu acho que houve grandes avanços na saúde, principalmente na saúde primária, nas equipes, como eu comecei a falar no bloco anterior. A gestão triplicou, nós tínhamos 104, 103 equipes de saúde da família, foram triplicados, foram formadas mais de 200 equipes, nós fomos para 300 equipes de saúde da família. Isso tem um impacto muito grande junto à população, mas infelizmente as demandas da saúde, elas são, não diria infinitas, mas são de uma intensidade, de uma quantidade muito grande, que precisa se fazer uma revolução na saúde no país, tanto no que diz respeito à quantidade dos recursos destinados à saúde, e hoje nós temos um dos menores gastos per capita do mundo, quanto na eficiência desse gasto. Então eu acho que a saúde de Fortaleza avançou, teve grandes avanços, teve melhorias significativas nos hospitais, principalmente no JF, houve concurso, houve plano de cargos e salários, então houve investimento, houve um avanço significativo. Dizer que está bem a saúde de Fortaleza, nós não podemos dizer que está bem. Estamos passando por uma epidemia nesse momento de dengue, né? Mas eu digo, a dengue é uma questão específica, ela precisa ser tratada especificamente no Brasil todo. É uma questão gravíssima, uma das ações que eu me refiro, que o poder público é incompetente, não tem a menor possibilidade de resolver sozinho se não for com a participação da sociedade. A grande maioria dos focos de dengue está nas nossas casas, está no copo lá no quintal, está no bebedouro, no gelágua, está atrás da geladeira, enfim. É uma das ações que o governo jamais resolverá sem a participação efetiva da sociedade. Não quero com isso eximir a responsabilidade do poder público, de forma alguma, até porque o poder público tem obrigação, inclusive, de conscientizar a população da sua responsabilidade sobre a questão da dengue. Questão da educação, qual é a minha avaliação? Foi investido, fisicamente se melhorou bastante os prédios escolares, foi colocado, houve um avanço significativo, que era um desastre na gestão anterior, na questão da merenda escolar. Hoje ela é acompanhada por nutricionistas, nós temos merenda de boa qualidade, temos fardamento, temos mochila, temos agenda, mas avançamos muito pouco no conteúdo, no objetivo maior da educação, que é você alfabetizar, você qualificar os alunos. Acho que houve uma ação um pouco desbalanceada, se priorizou muito a questão física, a questão do material, a questão do prédio, e se avançou muito pouco na questão do conhecimento, na questão do nível de escolaridade. E eu acho que isso tem que ser corrigido imediatamente. Se já tem as condições físicas, nós temos que ver onde é que falhou. Será que foi pouco investimento nos professores? Enfim,
O que é que aconteceu que os resultados não foram satisfatórios, são resultados bastante pífios. Na área da mobilidade, que é uma das questões mais polêmicas que atinge uma cidade, nós tivemos, aí a meu ver, eu faço essa crítica lá ao Lula, na época da crise, agora em 2008, os cofres do governo federal se abriram para indústrias que são extremamente impactantes do ponto de vista ambiental, principalmente na indústria automobilística. Então, no auge da crise, o governo federal reduz o juro, aumenta o crédito, dá incentivo à indústria automobilística e cria esse caos que está acontecendo nas grandes cidades do Brasil. Hoje nós estamos recebendo 5 mil veículos dia emplacando, numa cidade que já não comportava a frota que tinha. Então, isso não é uma característica só de Fortaleza. Nesses 2 anos e tanto que eu passei no IPEM, eu viajava praticamente 2 vezes por mês, tive a oportunidade de estar na maioria, na grande parte das capitais do Brasil. Todas as capitais estão com problemas gravíssimos de trânsito, de congestionamento, de engarrafamentos, enfim, problemas de mobilidade. Nós estamos extremamente atrasados, nós não temos um metrô ainda. Esse metrô que está sendo construído, eu acho que não é o ideal, é um metrô que tem praticamente todo o seu percurso superficial. O grande ganho do metrô é o fato dele andar, né, sobre o solo, sem ocupar espaço urbano, sem haver interferência com as vias. Esse nosso metrô, ele praticamente só mergulha aqui na Zé Bastos para sair lá no centro da cidade. Acho que nós temos pouquíssimos viadutos, os que tem, a maioria são ineficientes. Você tem viadutos que, na verdade, são pontes, como aquele viaduto ali da BR-116, ali próximo à base aérea, viaduto que não tem alça, né? Você tem aquele viaduto ali na esquina da 13 de maio, né, com a Anhangabi, que é uma ponte, também é um viaduto. Não existe viaduto sem alça, perde o sentido. Então, na verdade, é uma ponte, só que o que está embaixo não é um rio, é outra rua. Então, nós somos muito mal servidos de obra d'arte, de obras de engenharia de trânsito. Então, extremamente atrasados. É uma cidade pequena, Fortaleza é uma cidade de área diminuta, nós temos 340 mil quilômetros quadrados, enquanto Teresina tem algo em torno aí de 10 ou 15 vezes mais do que isso. Então, é uma cidade pequena que precisa tirar o atraso aí e se ver, né, se discutir no Brasil como se reduzir a quantidade de veículos circulando nas cidades. Nós temos que substituir o veículo individual pelo transporte coletivo, pelo ônibus, pelo metrô, pelo VLT. Enfim, não tem sentido mais no pleno século XXI você chegar numa avenida dessa aqui, na Costa e Silva, e observar que 90% dos carros de passeio que passam estão apenas com uma pessoa dentro, ocupando um espaço que poderia ser, né, 60 veículos poderiam ser substituídos por um transporte coletivo, obviamente, de qualidade. Muitos de nós não andamos de ônibus, ainda hoje a gente estava conversando sobre isso, não andamos de ônibus porque o percurso que a gente faz em meia hora no carro, se a gente for de ônibus, em algumas situações esse tempo quadruplica. Meia hora você vai de carro, se você vai de ônibus, tem que ir para o terminal, não sei de onde, termina consumindo 2 horas do seu tempo. Então, acho que Fortaleza está precisando, ou já está passando do tempo de rediscutir a sua política, a sua malha viária, a sua política de trânsito, a sua mobilidade urbana, e acho que esse é um ponto que nós estamos ainda, estamos desintonizados, né? O crescimento da frota está muito mais acelerado do que a resposta que a cidade poderia dar.